O Carlos Filhais falou que o Henrique II de França, no século XVI, o rei, aliás imperador, vai para uma justa de celebração do casamento da filha com o nosso Filipe II. No meio da disputa dele, leva com uma lança na cabeça. A parte da lança não é a lança que enfia, mas uma farpa, que não são pequenas, são grandes, espeta-se no olho e ele morre ao fim de 10 dias com septicemia. Não havia salvação possível. Agora imaginemos os restantes militares e senhores que participavam nas justas, os problemas que podiam ter, porque isto não era só os mais ricos que participavam, as pessoas que tinham equipamentos que eram dados pela família continuavam a participar, até que a armadura se partisse e não tivesse dinheiro para pagar, ou que o cavalo partisse uma pata e não tivesse dinheiro para comprar um cavalo. Já mais à frente vou explicar o valor que isto tinha de ter para uma bolsa, fazendo a conversão para os nossos euros hoje em dia, para perceberem que não era qualquer um que tinha direito a participar nas justas a partir de certa altura. Isto é hoje no século... Uruguay, a sellout also. Amazing, isn't it? Van der Westhuizen, up over halfway he goes. Oh, what about the tackle from Brian Lima? But Yuri Muller, he did not want that option. They just ran out of backline members with Hugard. He's woken up after a long sleep with a smile. Oh, just copped it big time here. And his teammates are very relieved. Oh, Brian Lima. Oh, totally legal, but had his eyes off the ball. That is what you call a blindside shot. Oh. Well, chamamos uma placagem cega. Porque a pessoa é legal, mas a pessoa não... É pior tipo de placagem possível. Se não vem um caminhão passar à frente. Na altura, posso garantir, não se lesiona. O problema é no final do jogo. Começa a passar a adrenalina e quando... Hoje em dia, na massa, vou mostrar como é que este desporto do rei, no qual eu pratico, as questões que trabalhámos aqui, o corpo humano foi feito ou não por impacto? Porquê a vida da Alissa? A Alissa foi estes torneios, estas justas, como começou e a outra. Seria só dignidade, honra ou também era desporto? E lesões e mortes? Normal, incomum, ou exceções, ou não havia? Vamos descobrir. Há pouco mais de um ano foi lançado este filme, que chama-se Contusão, que tem a ver com o primeiro médico americano que... Vale a pena ver o filme, porque a história dele é bastante triste ao início, porque ele descobre que os jogadores de futebol americano tinham sofrido lesões gravíssimas a nível do crânio e que alguns deles chegavam aos 40 e 50 anos e começavam a ter depressões e terem enxaquecas de tal modo que preferiam suicidar-se a continuar a viver. Alguns deles até ficavam torpes para o resto da vida e ele, quando começou a abrir o buraco, a NFL, que é a associação que gera o futebol americano, tentou satirizá-lo e gozar e dizer que ele estava simplesmente, que não compreendia o desporto. No final, aqui o trabalho dele foi fundamental para salvar uma série de vidas que acabavam por estar em risco porque os capacetes não estavam feitos às medidas que deviam estar para o desporto que tinha. Como vêem, ali o que está ali no meio é o tal chip que hoje em dia nós temos nas camisolas, que mal haja um impacto na cabeça ou mais agressivo, imediatamente um técnico de análise recebe logo a informação a dizer o número de Gs que o sujeito foi alvo. E logo aí fica a perceber qual é que foi a gravidade. Pois que é assim, não é qualquer jogador que sai. Normalmente, os que antigamente as pessoas desmaiavam,
Se ninguém reparasse, ele levantava-se e continuava. Hoje em dia não, a pessoa desmaia, sai imediatamente do jogo para ser reanalisado. Por isso, quando é que começou? Há uma discussão larga sobre este assunto. Diz que foi em 1606 em França, porque foi a primeira vez que as regras de justas e torneios saíram cá para fora, com o Gerard Brully, mas, no entanto, veio-se descobrir mais tarde que no século IX, na Germânia, já se fazia alguns tipos de torneios, porque houve uma lista encontrada em documentos sobre um duque da Baviera, se não estou em erro, que fala das leis ou o comportamento que um cavaleiro tem que ter para participar num torneio. Entre eles que não podia ter cometido adultério, não podia ter abandonado a mulher, não podia estar com dívidas, por aí fora. O que demonstra que tinha que ter o cavaleiro para participar tinha que ter algum zelo pela pessoa dele. Qual é que foi o propósito inicial? O primeiro propósito foi para treinar para a guerra e para treinar para os confrontos militares. As justas começam, a palavra justas, ou os torneios, vem de tournois, quer dizer, de girar em volta de. O que era? O início dos torneios não era contra pessoas, era simplesmente contra um poste, que tinha uma espécie de um aro, e o cavaleiro ia a correr e tentava enfiar a lança no aro, ou a espada. E depois, claro, que o desporto foi evoluindo para começar a meter mais uma pessoa, para ter o confronto físico, porque chamava pessoas, mas no início a ideia foi treinar os cavaleiros para que no campo de batalha tivessem o máximo de eficácia possível no confronto. No entanto, isto não nos dizia que não havia mortes. Houve um filho de um Earl, que é uma espécie de conde, é o nosso conde, que no século XI morre a treinar com uma coisa destas, porque ele vai com a lança, espeta, e o boneco gira, e quando gira, bate nas costas dele, ele cai do cavalo, bate com a cabeça e morre. Por isso, já existia algum ponto de agressividade. Claro que, conhecendo o comportamento humano, não tem graça de bater no boneco. Tem graça de meter o outro colega à frente, irmos de um contra o outro com o cavalo e ver o que acontece. E depois é aí que vamos ver que os equipamentos militares também evoluem em favor de proteger o máximo possível quem anda em cima do cavalo. Quem podia participar? No início, todos que estivessem dentro da atividade de guerra. Por isso, os senhores tinham o seu séquito, e, por sua vista, o senhor tinha um senhor de um senhor, e todos eles participavam em torneios. Atenção que os torneios não era só em cima do cavalo com as lanças. Também havia o corpo a corpo, com as espadas, que chama-se Men at Arms, e quem só andava em cima do cavalo, quem tinha dinheiro para ter não só o cavalo, mas para mantê-lo. Porque o problema de manter um cavalo é que tem que ser alimentado, tem que ter equipamento, e isto tudo tem um custo alargado. Por isso, só os senhores é que tinham possibilidade de ter este tipo de equipamento. E atenção que, a certa altura, no século XII, XIII e XIV, há senhores que se endividam, e reis e príncipes, para participarem nas justas. Tiram dinheiro aos cofres ou dos seus condados, ou dos seus reinos, para participar. O Ricardo Coração de Leão, que é muito celebrado pelo cinema, não tanto pela historiografia, mas pelo cinema, foi dos reis que gastou mais dinheiro em torneios e justas. Altamente criticado o irmão João, que, aliás, é o rei mais satirizado pelo cinema, porque foi o primeiro rei em Inglaterra a impor impostos a toda a gente. E claro, quem impõe impostos pela primeira vez recebe uma série de críticas. E os focos de interesse? Em termos de focos de interesse, os torneios e justas passavam-se num eixo central. Ia de Inglaterra, descia pela França e ia até a Itália. Havia na Alemanha, correto, mas nada mais para além disto. Em Portugal, infelizmente, posso-vos dizer que não há documentação que nos diga que tenha existido justas ou torneios. Houve algumas celebrações, mas não houve torneios recorrentes. Pode ter havido, não há documentação. Por isso, hoje em dia, tentamos recriar um bocadinho daquilo que era antigamente, e posso dizer que a violência não deve andar longe do que era há 200 ou 900 anos. A violência em termos física, não estou a falar de violência de agressividade. O que vos falava. Com lanças no chão. Pois na documentação temos várias passagens, principalmente em Inglaterra e França, várias passagens sobre
os torneios injustos e como é que se desenrolava. E olha, especialmente para a segunda parte, diz: fell in such numbers, some dead, some permanently disabled, that it seemed the sport not so much of men as of demons. Por isso o que acontece é, e isto vamos ver que acontece, por exemplo, com o o Eduardo III de Inglaterra, o que chamam pernas longas, ele a certa altura participa num torneio em França, vindo das cruzadas, e ele participa naquilo que chama-se a mêlée. A mêlée havia 2 senhores, cada um no seu cavalo, e no meio havia pelo menos 10 soldados que lutavam corpo a corpo. Isto não era até a morte, era até cair e o soldado tinha que se render. Tão simples. Mas o conde que estava a lutar contra o rei decide sair do cavalo, vai correr em direção ao Eduardo III e ele lança-se para a garganta. O Eduardo III, mal vê ele lançar-se para a garganta, pega na espada, dá uma marretada na cabeça e ele cai no chão. E imagina o que é que terá acontecido. O público, que era francês e que estava ali pelo conde, entra na arena e começa uma pequena guerra das rosas num pequeno torneio. A verdade é que seja dita, a seguir esse torneio foi proibido qualquer sujeito atirar-se à garganta de outro numa mêlée ou num torneio. Isto dava direito a castigo. O castigo podia ser de uma gravidade severa. Depois há outras passagens, depois eu posso mostrar e posso dar também. Ok, isto foi um exemplo de cronologia que eu arranjei. Os principais torneios durante 11 anos. Por isso, Alemanha, Chalon, Northampton, Barclay e Rochester. E isto em plena altura de cruzadas e de guerras na Europa. O que quer dizer que os torneios injustos continuavam a ganhar uma importância gradual entre a população e entre a população que tinha dinheiro para participar. Porque era uma forma de ostentar o nível, ostentar a beleza do que era o ideal de cavalaria e por aí à frente. Atenção que os cavaleiros não é aquilo que às vezes há romances contam ou filmes. Não podia ser qualquer um, não era agarrar num cavalo, numa armadura velha e participar. Tinha que haver aquilo que chamam-se Patings of Nobility, ou seja, cartas de confirmações de que tinham sangue de nobre. E eles iam ver há 4 gerações onde estava a família. Se era um senhor, se era um duque, se era um conde, se era a família de um príncipe e por aí fora. Quem não o tivesse não podia participar. Era tão simples como isto. Quer dizer que este desporto passou a ser elitista, passou a ser reservado a alguns e não a todos. Mas que não foi um problema, nunca houve invasões, até porque o público excitava-se muito com a prova e de vez em quando arranjavam escaramuças entre as populações diferentes. Podemos ver, como eu estava a dizer, um eixo central em Inglaterra e depois em França, a espaços. Isto era tudo financiado pelos príncipes e condes e reis. Atenção que a Igreja era altamente contra estas práticas. Como o Dr. João Neto disse, a Igreja, a partir do século XI, preocupou-se com o excesso de pessoas que havia na Europa porque começaram a haver pequenas guerras entre senhores. Guerras desnecessárias, por assim dizer. E era necessário reconduzir aquela excessiva agressividade e mão de obra para outras ideias. No entanto, os torneios injustos eram exatamente aquilo tudo que a Igreja era contra. Que eram uma cambada de pessoas que participavam em lutas que acabavam com a morte. E a certa altura, o Inocêncio III, Papa no século XII, lança uma bula que diz o seguinte: todos os torneios, todos os sítios que acontece um torneio, as pessoas que assistirem a participar estão excomungadas. E quem morrer nos torneios não terá uma morte cristã, não terá um enterro cristão. Que era o pior possível para qualquer um que participasse nestes torneios. No entanto, posso dizer que isto não abalou com ninguém.